Estamos dando início a mais uma aula do nosso curso Panorama Bíblico e hoje nós vamos encerrar toda essa abordagem do cânon do Antigo Testamento e dar início ao estudo do cânon do Novo Testamento. Eu havia dito para vocês que nós iríamos encerrar o estudo do cânon do Antigo Testamento na nossa aula passada, mas eu não observei que nós temos ainda alguns textos apócrifos que precisamos explicar um pouco a respeito deles antes de encerrarmos toda essa questão do cânon do Antigo Testamento. E o primeiro desses livros, ou porções, são as 3 porções do livro de Daniel: o Cântico dos 3 Mancebos, a história de Susana, Bel e o dragão. Essas três porções, elas estão inseridas em grego, que é uma língua que não era falada na Babilônia, na época do cativeiro hebraico. Quem colocou, na verdade, incluiu esses 3 textos na Bíblia Católica foi São Jerônimo. Ele decidiu incluir esses textos na Bíblia Católica porque ele considerou de grande edificação moral, o que não seria argumento para inserir no livro, um livro no cânon, né? Então você pode ver os comentários na versão Beneditinos, da editora Ave Maria, na página 42. Está lá essa explicação do porquê que essas 3 porções foram colocadas na Bíblia católica. O Salmo de Azarias e o Cântico dos 3 Jovens. No capítulo 3 de Daniel, temos a oração de Azarias e a canção dos 3 jovens. Elas foram inseridas entre Daniel 3:23 e 3:24. Azarias, cujo nome significa o Senhor ajuda, era o nome original de Abidnego, que juntamente com Sadraque e Mesaque foi lançado na fornalha de fogo ardente, que é história contada em Daniel 1:7 e 3:2. A oração de Azarias reconhece os pecados dos judeus que foram levados ao exílio e pede a misericórdia e a intervenção de Deus, no capítulo 3, versículo 22. A breve seção central descreve como Deus protegeu seus servos da força do fogo, capítulo 3, versículo 28. A canção dos 3 moços celebra a grandeza de Deus e sua provisão em tempos de angústia e perigo. Então, é uma inserção que foi feita, mas que da mesma forma que as 3 outras porções, elas não foram originalmente escritas por Daniel. Elas foram inseridas por São Jerônimo, muitos anos mesmo depois que o texto original em hebraico foi escrito. A história de Susana. No capítulo 13 temos a história de Susana, também no livro de Daniel. É a história de uma bela jovem que, tendo resistido às investidas de 2 líderes judeus, foi falsamente acusada por eles de cometer adultério com um jovem no jardim da casa dela. Daniel interrogou os 2 líderes e expôs a inconsistência do seu testemunho, salvando Susana da morte. Uma história bonita, mas na Septuaginta a história aparece no início do livro de Daniel, para mostrar como a sabedoria dele contribuiu para sua alta reputação na Babilônia. Porém, a partir da grande lição moral, este livro também não foi considerado como sendo inspirado por Deus. Bel e o dragão. No capítulo 14, Bel e o dragão contém 3 histórias. A primeira relata como Daniel ridicularizou o ídolo babilônico chamado Bel, provando que a comida deixada diante da imagem era, na verdade, consumida pelos sacerdotes em seus banquetes secretos noturnos. A segunda conta como Daniel destruiu um dragão, que os babilônios adoravam como um deus, quando Daniel alimentou o dragão com bolos feitos de piche, gordura e pelos de animais. Aí então o dragão estourou, de tanto comer essa comida que Daniel deu para ele.
Por isso Daniel foi lançado na cova dos leões, a fim de que servisse de refeição. Porém, os leões foram alimentados de forma milagrosa pelo profeta Abacuque, que fora transportado da Judéia à Babilônia por um anjo. Assim Daniel foi libertado e aqueles que tentaram acabar com ele foram jogados na cova dos leões. Agora veja só, queridos, presta atenção. Nenhum dos profetas verdadeiros, nem Jesus, nem os apóstolos, fizeram qualquer referência a esses livros e porções apócrifos, o que demonstra total ausência de inspiração divina e desconhecimento dos mesmos por parte de Jesus, dos apóstolos e dos profetas, ok? Então, com isso, nós terminamos toda essa abordagem dos livros apócrifos. E vamos entrar no cânon do Novo Testamento, certo? Bom, como é que os livros do Novo Testamento foram determinados como sendo inspirados? O fator básico para determinar se os livros do Novo Testamento eram realmente inspirados, além dos testes que já foram citados, foi a inspiração divina como teste de apostolicidade, que não se restringia à autoria dos livros, mas também à autoridade e aprovação. Vamos ver isso de uma maneira melhor. Quais foram as razões para definir o cânon do Novo Testamento? Há 3 razões que mostram a necessidade de se definir o cânon do Novo Testamento. Primeiro, um herege chamado Marcião, cerca de 140 depois de Cristo, esse homem, ele desenvolveu o seu próprio cânon. Olha só. E no cânon de Marcião, havia apenas o Evangelho de Lucas e 10 das cartas de Paulo. Então foram omitidas no cânon de Marcião 1ª e 2ª Timóteo e Tito. E Marcião começou a divulgar esse novo cânon do Novo Testamento. A igreja precisava contrabalançar essa influência, decidindo qual era o verdadeiro cânon das Escrituras do Novo Testamento. Então nós vimos que o primeiro motivo que levou a igreja a definir realmente qual seria o cânon foi a existência de um cânon paralelo, que foi desenvolvido por esse herege chamado Marcião. Segundo, muitas igrejas orientais estavam empregando nos cultos livros que eram claramente espúrios, ou seja, fora da realidade. Isso requeria uma decisão concernente ao cânon. Terceiro, o edito de Diocleciano, 303 d.C., ordenou que as escrituras fossem destruídas pelo fogo. Então, o Diocleciano, ele foi imperador no ano 303 d.C. Ele queria que os livros sagrados dos cristãos fossem destruídos. Agora pergunta, quem desejava morrer por um simples livro religioso? Eles precisavam saber quais eram os verdadeiros livros. Ou seja, eles queriam ser motivados realmente a morrer por um livro que fosse sagrado para eles. Então, começou-se a trabalhar com o fechamento do cânon do Novo Testamento. 2 textos que nós vamos avaliar aqui. Efésios 2:20 e Atos 2:42. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ok? Isso é muito importante nós definirmos qual é o fundamento da igreja. Toda e qualquer palavra a respeito de Cristo, fosse oral, fosse escrita, era submetida ao ensino apostólico, dotado de toda autoridade. Então você veja que, com relação aos escritos do Novo Testamento, a autoridade apostólica, e quando eu falo apostólica, estou me referindo aos 12 apóstolos de Cristo, certo? Nessa época já havia vários outros apóstolos, mas quem dava a base segura
da inspiração dos livros era a doutrina dos 12 que andaram com Jesus. Se tal palavra ou obra não pudesse ser comprovada pelas testemunhas oculares, era rejeitada. Os apóstolos eram pessoas que podiam afirmar: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. 1 João capítulo 1, versículo 3. Era o incontestável tribunal de apelação. Assim escreveu outro apóstolo, Pedro, em 2 Pedro 1,16. Não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então, o próprio Lucas, quando ele vai escrever o Evangelho, você vai ver lá em Lucas capítulo 1, versículo 2, e também o livro de Atos. Você pode conferir lá em Atos 1, 21 e 22. Lucas diz que ele se baseou, em boa parte do que ele escreveu, no testemunho daquelas testemunhas oculares. As pessoas que andaram com Jesus, que viram Jesus, que tocaram em Jesus e que relataram para ele fatos que agora ele está registrando no Evangelho de Lucas e no livro de Atos. Então, para a igreja primitiva, era muito importante a autoridade apostólica. Então, é isso que é chamado de teste de apostolicidade, né? Então, na mesma maneira que no Antigo Testamento havia o teste do profeta, né? Então, o profeta tinha que ser testado. Se ele não falar algo que vem da parte do Senhor, então não vamos ouvi-lo, né? A palavra do profeta tem que se cumprir, senão ele não deu ouvido para ele, é um falso profeta. Assim também, quando se trata dos escritos do Novo Testamento, então se reportava a doutrina dos apóstolos. Então, essa fonte primordial de autoridade apostólica era o cânon, mediante o qual a primeira igreja escolheu os escritos aos quais obedeceria, pois eles eram os ensinos dos apóstolos. Pode-se conferir em Atos 2,42. Assim, o cânon vivo das testemunhas oculares tornou-se o critério mediante o qual os escritos canônicos primitivos vieram a ser reconhecidos. E o próprio Deus deu testemunho aos apóstolos. Hebreus 2, 3 e 4. Né? Então, Cristo está falando agora à igreja através dos apóstolos. Então, esse era o grande teste para que um livro fosse realmente considerado um livro inspirado pelo Espírito Santo. A doutrina dos apóstolos é a matéria-prima para a construção da doutrina da igreja. Jesus é a principal pedra de fundamento, pois toda a doutrina da igreja trata da sua morte e ressurreição. Então, quando Lucas fala lá em Atos, né, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, que doutrina é essa? A doutrina é Cristo, irmãos. Hoje nós temos aí um corpo doutrinário, nós temos livros de teologia, livros de doutrina, mas para a igreja primitiva, tudo se resumia em Cristo, no poder da sua ressurreição, na obra da cruz. Né? Paulo diz, olha, eu venho conhecer diante de vocês a Cristo e este crucificado. Então essa era a doutrina. E com base nisso, os apóstolos, eles receberam uma autoridade que foi dada pelo Senhor Jesus. Em Gálatas capítulo 1, versículo 1, Paulo diz assim, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo declara que ele não era apóstolo por parte dos homens. Não foi nenhum homem que o designou como apóstolo, mas foi o Senhor Jesus Cristo e por Deus o Pai. A autoridade apostólica de Paulo, portanto, veio do Pai e do Filho. Ele reafirma isso em 1 Coríntios 14, 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Paulo declara enfaticamente que as coisas
que ele escreveu são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 7:10. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Então, Paulo sabia que o que procedia dele e o que era mandamento do Senhor. Ok? Então, nós observamos que uma base segura para que os livros do Novo Testamento fossem aprovados era a base doutrinária dos escritos apostólicos. Ok? Então nós vamos ficar por aqui, ok? Na aula de hoje. Na nossa próxima aula vamos falar um pouco sobre o teste da apostolicidade e vamos dar início então ao estudo do cânon do Novo Testamento. Aí vamos começar a falar livro por livro a partir de Mateus, ok? Deus abençoe você, meu querido aluno, minha querida aluna. Fique na paz do Senhor, que a graça de Deus seja abundante sobre a sua vida. Nós oramos pelos nossos alunos, intercedemos por você, para que Deus possa prosperar através da sua vida tudo aquilo que Ele tem guardado e planejado para você. Fique na paz, Deus abençoe e nos vemos na nossa próxima aula do nosso curso Panorama Bíblico.